Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa canção que funciona quase como um espelho do nosso tempo. E um espelho bem desconfortável, Modo Automático. A letra dela vai ser o nosso guia para entender como essa vida digital está moldando a gente, muitas vezes sem que a gente nem perceba. Bom, vamos lá. A canção já abre com essa pergunta que é muito poderosa. Veja bem, não é sobre tecnologia, é sobre a nossa essência. É uma metáfora incrível para uma condição bem moderna. O que será que a gente perde por dentro quando para de usar nossa mente de um jeito mais profundo? E aqui está o coração da coisa toda. A mensagem principal que ecoa na música inteira. É um lembrete bem direto, né, de que a complexidade, a beleza e até a dor da experiência humana simplesmente não dá para comprimir, curtir ou compartilhar numa tela. Então, para a gente poder entender a solução, primeiro a gente precisa fazer o diagnóstico do problema. Afinal, o que é exatamente esse modo automático que a canção descreve com tanta urgência? O interessante aqui é que essa definição vai direto ao ponto do perigo. Não se trata só de rolar a tela do celular, é um estado de ser. É quando a voz do algoritmo acaba ficando mais alta que a nossa própria voz interior, levando ao que o slide chama de abdicação do ego. Ou seja, a gente meio que abre mão de quem a gente é, entrega o controle. E aqui estão os sintomas dessa anestesia. A música fala de uma mente cansada, mas o curioso é que não é um cansaço por pensar demais. Pelo contrário, é um cansaço para a mente ser subutilizada, sabe? Ficar só pulando entre estímulos nesse mar raso que a gente vê aqui. E todo esse ruído constante acaba silenciando o que a gente realmente quer. E no fim das contas, rouba a nossa liberdade mais básica, a de escolher os próprios pensamentos. Certo, mas como essa armadilha funciona? Por que é tão difícil simplesmente sair dela, mesmo a gente sabendo que não faz bem? A música dá umas pistas bem interessantes, tanto do lado da biologia quanto da psicologia. E essa parte da letra é simplesmente brilhante, porque ilustra o custo biológico. O cérebro é como um músculo. Funções como pensamento crítico, foco profundo, precisam ser exercitadas. Quando a gente vive nesse modo de atenção superficial do feed, essas habilidades atrofiam. O cérebro literalmente enferruja. E aqui está um mecanismo psicológico, o ciclo vicioso da dopamina barata. O scroll infinito nos dá essas recompensas rasas, imediatas. Isso meio que anestesia a mente, passando por cima do pensamento crítico. E o resultado? A mente, cansada, busca mais estímulos fáceis. E o ciclo recomeça. É uma armadilha perfeita. Mas o impacto não é só neurológico, sabe? A canção argumenta que o custo mais profundo, quem paga a conta mais alta, é a nossa vida interior, a nossa alma. Essa pergunta da música é, nossa, um soco no estômago. Ela nos força a colocar um preço no nosso recurso mais valioso, a atenção. O que a gente está recebendo em troca da nossa energia mental no nosso tempo de vida. Vale a pena? Então, o ponto crucial é este. A atenção é como a gente direciona o nosso desejo, nossa capacidade de amar, de criar. Quando toda essa energia é canalizada para fora, para as telas, não sobra nada para nutrir as relações reais, os sonhos, o autoconhecimento. O nosso mundo interior começa a morrer de fome, não por falta de informação, mas por falta de sentido. E este quadro coloca a escolha em perspectiva, bem preto no branco. De um lado tem a simulação fácil do mar raso, que oferece conforto, anestesia. Do outro, a realidade complexa, que exige o trabalho duro de pensar, mas é onde o crescimento de verdade acontece. A escolha é entre consumir passivamente ou pensar ativamente. Mas o legal da música é que ela não é só um diagnóstico, ela também é um chamado à ação. Essa parte final da nossa análise foca em como a gente pode ativamente sair do modo automático. O refrão é o manifesto, é um comando direto, um convite para a gente fazer uma escolha consciente. É a transição da passividade para a ação, para a retomada do controle. E aqui estão os passos práticos para fazer essa escolha. Tudo começa com a consciência do padrão. Depois, a ideia é criar atrito, ou seja, dificultar o acesso fácil ao modo automático. Talvez o passo mais desafiador seja praticar o silêncio e abraçar o ócio, o tédio, para permitir que o pensamento autêntico finalmente apareça. No fim, se trata de escolher a satisfação de pensar de verdade em vez da recompensa instantânea de uma curtida. E para fechar,
Fica essa ideia poderosa. A canção nos lembra que a humanidade não pode simplesmente dormir. No mundo que parece nos querer anestesiados, sair do modo automático não é apenas uma questão de autocuidado. Como diz o slide, é um ato de rebeldia. É um convite para a gente desligar as máquinas externas e, finalmente, religar a nossa própria alma. E a gente achando que tá informado, quando na verdade tá anestesiado.